O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: "Não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos." As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que, com a ressurreição de Jesus, se estabelece a paz no mundo, se estabelece a misericórdia definitiva de Deus por cada um de nós. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, ontem nós celebramos, não é? A Sexta-feira da Paixão, aquele momento litúrgico às 15 horas, e nós entramos no clima, então, não é? De sofrimento, de tristeza, porque Jesus foi entregue, porque Jesus passou pelo sofrimento, passou pela morte. E ainda no sábado, meus queridos, durante o dia, a gente continua nesse clima de tristeza, porque o nosso Deus foi morto, porque o nosso Deus foi pregado na cruz. Neste sábado, então, não se celebra a missa, ainda é clima de muito silêncio, ainda é clima de jejum, ainda é clima de muita oração, ainda é clima, meus queridos, de cabeça baixa, no sentido de recolhimento mesmo, porque estamos na expectativa da ressurreição do Senhor, que nós iremos celebrar, não é? Já à noitinha, lá por volta de 8 horas, né? 20 horas. Mas enquanto isso, meus queridos, ao longo desse sábado, não se celebra a missa, como eu já disse, estamos naquele clima, não é? De expectativa, se Jesus vai ressuscitar ou não. Nós estamos ainda na tristeza pela sua morte. É como um parente, não é? Que a gente perde, a gente fica naquela tristeza, né? Por algum tempo, por algumas horas, às vezes até dias. É esta a tristeza, é esta o recolhimento que nós fazemos hoje ao longo desse sábado, reconhecendo que o nosso Salvador, que é aquele que veio para nos libertar, nós o crucificamos, nós o pregamos numa cruz e agora estamos tristes, cabisbaixos, esperando que as promessas da sua ressurreição se confirmem. E ao longo então, meus queridos, deste dia, vamos nós continuar com o nosso jejum, com a nossa abstinência de carne, por que não?
Vamos continuar neste clima de oração, sem ligar o som, sem ligar a televisão? Ainda não. Para a noite nós gritarmos o grande grito da vitória, o grande grito de que Jesus ressuscitou e está no nosso meio, na expectativa da noite santa, na expectativa da vigília pascal, na expectativa deste sábado santo. Aí sim, nós vamos fazer festa, nós vamos dizer, não é, que Jesus venceu a morte, mas enquanto isso, Jesus desce à mansão dos mortos, para dali, não é, ele ressuscitar e trazer com ele aqueles que merecem a ressurreição para a vida eterna. Olha, meu querido irmão, irmã, a luz venceu as trevas, a luz venceu, o demônio foi derrotado, a morte foi vencida. Mas nesse tempo ainda é tempo de silêncio, de recolhimento. E quando for então a noite, não podemos deixar de participar, meus queridos, da ressurreição do Senhor. Não podemos deixar de participar, porque esta expectativa ela vai confirmar com a ressurreição de Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, ele é a vida. Por isso ressuscita, por isso vence a morte, e com ele os que creem vencerão também, amém? Que assim seja, amém.